Na Ponta da Linha. Levou a marcação do Índio. Linha de fundo, toque no meio. Jonathan Cafu bateu cruzado, olha o gol! Gol do Dourado! Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração. Na Ponta da Linha, com um dos técnicos desta jovem safra que eu admiro, aposto e que, acima de tudo, tem um caminho diferente a ser percorrido. Seja muito bem-vindo, meu caro Alberto Valentim, boa tarde. Elia, boa tarde, prazer falar com você novamente. Ô Alberto, eu disse um caminho diferente porque é interessante, porque a sua trajetória como jogador passa pela Europa, passa por locais requintados da Itália, e agora você como treinador tem peregrinado bastante. Pela idade, acho que tem peregrinado até mais do que gostaria, não, Alberto? É uma carreira curta, mas com alguns clubes, né, estados diferentes, culturas diferentes, com bons resultados, eu diria, no começo de carreira. Se fosse para eu fazer uma análise, ou se eu fosse imaginar um pouquinho lá atrás, antes de fazer essa transição, essa mudança de jogador para treinador, estou muito satisfeito. É lógico que a gente busca sempre fazer o melhor, né, e é por isso que a maturidade e a experiência vai fazendo com que você esteja mais pronto, mais sábio em muitas tomadas de decisões, né, Eli? Não, é interessante. Eu acho que na adversidade você cresce e o treinador, ele passa por adversidades a cada 2 ou 3 maus resultados. É muito rápida a adversidade para o treinador, mas na contramão dessa história, a situação, se ele tiver a oportunidade, ela pode mudar também muito rapidamente. Eu estava conversando agora há pouco com o Carlos Alberto Parreira e ele estava me dizendo o seguinte: uma virtude que um treinador competente precisa ter é paciência. E entender que quando perde não está tudo errado e quando ganha não está tudo certo. Acho que é mais ou menos por aí, né, Alberto? Sem dúvida. O que eu falo sempre, isso serve muito, não só para treinador, mas no esporte, no futebol, muito para os atletas também, é você analisar muito os elogios que você recebe, às vezes são até exagerados, a gente precisa falar isso também. E as críticas também, como elas vêm, e de como elas são construídas, né? Porque o futebol, a gente sabe que ele tem uma memória muito curta, né? E você tem que estar matando o leão a cada dia. E o treinador não é diferente isso, principalmente para o treinador, porque quando você é elogiado uma semana, você passa um ou 2 jogos sem ganhar, todo aquele elogio já ficou para trás, e você já não serve mais. Então é uma luta diária para que você mostre o seu trabalho, mas o importante nisso tudo aí, Elia, que são reflexões em cima de reflexões, onde você vai aprendendo, onde você tem que ir melhorando, corrigindo, onde você tem que ir acrescentando algumas coisas, tirando algumas outras coisas dentro do seu dia a dia de trabalho. Então isso eu faço diariamente, sabe? É uma qualidade que eu tenho, de procurar aprender, de ouvir as pessoas e estar muito atento àquilo que está acontecendo. Então, não está sendo diferente nessa minha carreira. Estou acrescentando muitas coisas, estou muito mais detalhista em outras. Para te dar um exemplo, nos meus primeiros jogos do Palmeiras, se eu for fazer hoje uma reflexão aqui, lembrando um pouquinho o que foi, hoje eu sou muito mais exigente, sou muito mais perfeccionista em muitas coisas, então isso aí é que vai fazendo com que você cresça, que você melhore. Ô Alberto, você chega a Cuiabá, uma cidade quente, uma cidade que é a capital do Mato Grosso, que está nessa região pantaneira. Como é que é a adaptação? Como é que você se modifica para se adaptar a uma equipe que é vitoriosa, mas é muito jovem também no cenário nacional? Vamos lá, em relação à cidade quente, sim, apesar que nós estamos tendo sorte aqui, porque de muito calor aconteceu algumas vezes durante os jogos, por o jogo ser 9 horas da manhã aqui, 10 horas Brasília, tá? Onde você tem um jogo numa cidade quente nesse horário, que geralmente à tarde, onde o jogador está se desgastando mais, o cansaço vem, à tarde você está com uma temperatura menor. Quando o jogo é de manhã numa cidade calorosa que é aqui, o segundo tempo, onde o jogador está se desgastando mais, aí vem a temperatura mais alta. Então, tem uma diferença grande. Mas, em relação ainda à cidade,
um povo muito receptivo. Todos os lugares que eu vou aqui, eu sou abordado carinhosamente pelos torcedores, por torcedores de outros clubes. Impressionante o quanto tem de palmeirense aqui em Cuiabá. Sempre o pessoal vem falar com muito carinho comigo. E em relação ao clube, é um clube novo que você falou, mas é um clube com ideias muito claras, com uma gestão muito séria, né? É um clube empresa, um clube que a família é proprietária do clube, então de muita responsabilidade, de muita cautela em muitas coisas, mas que te passa muita segurança também da forma que é a gestão. Qual é o caminho agora, Alberto? O caminho termina campeonato regional? Qual é a trajetória do Alberto em relação ao Cuiabá? Quais são as perspectivas? Qual é o plano para essa temporada de 2021? Nós estamos na final agora do Campeonato Mato Grossense. Nós vamos fazer as duas finais domingo e domingo agora, né, os próximos domingos. E depois vem nós queremos o título. É uma com respeito enorme, isso aí não falo da boca para fora, mas se fala todos os dias aqui dentro do clube, com respeito muito grande ao Operário, mas a gente quer ganhar esse título. E depois vem, lógico, a parte mais importante do ano, que é o Campeonato da Série A, né? Onde o nosso objetivo é muito claro, ele é muito honesto, transparente para todos, nós aqui dentro, jogadores, comissão técnica, diretoria e para o torcedor, que é a permanência na Série A, né? Nós estamos com formando uma base muito boa, de elenco, mas que ainda vão chegar jogadores para fortalecermos o nosso grupo ainda mais, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro exige muito, né? Além da quantidade de atletas, você ter também qualidade porque não tem jogo fácil, né? Então, o nosso principal objetivo é a permanência da Série A, por isso nós vamos contar com a chegada de alguns atletas ainda, mas tudo está se caminhando muito bem, estou muito satisfeito até aqui, Elia. E é interessante, porque agora você está na outra ponta do país, mas você conhece como poucos, né, Alberto? Você conhece como poucos o time do Palmeiras. Eu fui muito criticado aqui, porque tive a ousadia de criticar o Abel Ferreira. De repente, tem alguns treinadores que viram muito rapidamente unanimidade. E eu disse que ele tem virtudes, e muitas, mas tem defeitos também, porque o Palmeiras foi mal no Campeonato Mundial, foi muito mal, até eu diria, no Mundial, perdeu uma Recopa para uma equipe que é infinitamente menor, no caso Defensa e Justiça, e aí perde uma Supercopa para o Flamengo, que é natural, essa derrota pode realmente acontecer, mas são derrotas. E aqui, de repente, existe uma coisa que eu não sei como se explica, mas existem profissionais que caem nas graças, e é importante que isso aconteça, porque normalmente o treinador é muito criticado. Mas o Abel me parece ter caído nas graças da maioria dos torcedores do Palmeiras, e eu acho legal que isso aconteça, mas de repente você passar a criticá-lo por algum motivo, parece ser uma avalanche. Parece ser, assim, algo aterrorizador, porque eu tenho sido criticado e eu estou incomodado com isso. Você acha que criticar quando o cara perde é errado porque eu não posso elogiar quando ele ganha? Em que pé ficam as coisas quando um profissional, por acaso, cai nas graças do torcedor, o Alberto? Eu sempre fui muito claro em relação vou dar o meu exemplo sempre, que eu gosto de me colocar no lugar da pessoa. Eu sempre aceitei muito bem as minhas críticas. As críticas que eu recebia, aquilo que às vezes que as pessoas que chegavam até mim, que as coisas não estavam andando. Eu sempre recebi, e a gente tem que estar muito pronto a essa exposição. Quando você ganha, você vai ser muito elogiado. Quando você ganha campeonatos, você vai ser muito elogiado. Jogos importantes, você vai ser muito elogiado. E quando as coisas não acontecem, você citou alguns títulos que o Palmeiras acabou não conquistando, e existia, acredito eu, de longe, que existia uma expectativa enorme, principalmente se tratando de Mundial, e depois isso acaba não acontecendo de uma forma até um pouco mais desastrosa, no sentido de o time ter ido mal. Então é lógico que as críticas vão acontecer não só da sua parte, mas de outros colegas seus também. O que eu sempre falo é que a gente tem que lembrar o lado bom das coisas, né? Eu aceitei muito bem as críticas. Uma outra oportunidade, falei para você, minhas passagens no Rio de Janeiro foram passagens positivas, vitoriosas, e por muitos colegas seus, eu fui até muito
criticado severamente por não lembrarem e não entenderem a realidade dos clubes que eu passei. Então, o que eu sempre falo é isso, eu procuro analisar e trazer tudo de proveito. Quando essa crítica é positiva, quando ela é construtiva, ela não é maldosa, ela serve para a gente melhorar. Então, o Abel, todos os treinadores, seja A, B, C, em quaisquer sejam as categorias, nós temos que estar prontos para receber todas as críticas, entendeu? Ô Alberto, qual é a tua ideia de jogo? Porque eu não consigo enxergar um treinador que não saiba jogar pelo resultado. Acho linda essa ideia de propor, acho linda essa ideia de que meu time joga pra frente, meu time marca alto, meu time tem capacidade de transição rápida, eu acho tudo bonito. Mas se não vier acompanhada, ou este modelo não vier acompanhado do resultado, para mim não serve e eu não gosto da linguagem, eu gosto do resultado. Como é que você enxerga isso? Mais uma vez eu vou falar, assim, fica muito claro, e o torcedor, vocês vão lembrar um pouquinho. Quando eu assumo o Palmeiras nas últimas 11 rodadas do Brasileiro, eu tinha um time o quê? De muita qualidade técnica, certo? Eu tinha um time de qualidades individuais muito grande. Tanto é que nós recendemos o Campeonato Brasileiro. Naqueles primeiros jogos, os números do Palmeiras eram o quê? O time que mais finalizava, o time que mais tinha posse no campo ofensivo do adversário. Eu fui chamado de um treinador com linha alta. Nós estamos falando de 4 anos atrás, Elia. Eu fui taxado como um treinador de linha alta. Hoje é modelo. Hoje é muito elogiado. E naquela época eu fui até um pouco criticado por isso. Mas não era. Por quê? Eu tinha um time que jogava muito no campo ofensivo do adversário. Eu tinha um time que dominava o jogo maior parte do tempo. Então eu tinha que ter uma linha alta, porque você vai fazendo encaixes de marcação com aqueles que não participam ativamente da fase ofensiva. É o que eu passo para os jogadores, é a referência que eu passo para os jogadores. Quando eu vou para o Botafogo e Vasco, para te dar o exemplo de outros 2 grandes clubes, eu preciso entender a realidade do meu elenco, das características dos jogadores que eu tenho. Eu já tenho um time um pouco... O Botafogo, apesar que tinha bastante posse no estadual, mas era um time também que trabalhava muito no reativo, porque ali tinha um Flamengo que era mais forte. Né? O Flamengo já era um Flamengo mais forte em relação aos outros 3 grandes do Rio, Fluminense, Vasco e Botafogo. Então eu tinha que treinar também um time de ponto de partida defensivo de uma certa altura para depois ser um time mais reativo, que um time que usasse também a transição ofensiva. Então o meu time, hoje do Cuiabá, é lógico que em certas partidas vai ter que ser um time reativo. Esperar o momento certo de contra-atacar, de fazer uma fase defensiva muito bem feita, que saiba sofrer contra times grandes, que saiba se defender bem e ser cirúrgico nas algumas partidas, vão ser poucas vezes que nós teremos oportunidade de gol. Então, o meu lado tático, eu estou te dando exemplos vivos do que eu realmente fiz, não estou falando, que seria legal, senão eu realmente fiz, foi o quê? Dentro do material humano que você tem, dentro da realidade que você tem, você colocar em prática o desenho tático que você quer. Eu acho que não, e é interessante, né? Te dar uma resposta bem clara, bem esclarecida, porque eu estou te falando de exemplos diferentes de equipes que eu comandei, não que eu comandaria, o que eu teria feito. Não, eu realmente fiz isso na prática, entendeu? Se você pegar o Palmeiras, eu era o time que mais finalizava, era o time que mais tinha posse de bola, e nós demos uma recendida no campeonato, foi muito bem. Quando eu tenho uma equipe menor, no sentido de elenco com menos qualidade, eu tenho que entender que eu preciso ter uma nova estratégia, uma estratégia diferente. E foi assim, até ganhando títulos no Botafogo e Vasco, mas você tem que fazer um ponto de partida diferente,